Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. É muito bom estarmos juntos mais uma vez para o aprendizado, para conhecer um pouco mais da doutrina dos Espíritos, conhecer um pouco mais do Evangelho do Cristo. E como costumamos lembrar em todas as nossas reuniões, esse ambiente ele já foi preparado, ele já foi devidamente harmonizado pela espiritualidade maior, em que os mentores da casa, presentes no ambiente, harmonizaram, depositaram energias, fluidos que serão salutares para o nosso tratamento. E cada um de nós já está recebendo na medida certa, de acordo com a sua necessidade. Mas é importante que a gente se lembre de elevar os pensamentos para que essas bênçãos sejam melhores captadas por todos. E assim, eu convido a todos a uma prece. Quem desejar fechar os olhos apenas como uma maneira melhor de concentração, pode fechar e vamos juntos, imaginando a figura meiga do nosso Mestre Jesus, cada um imaginando a sua maneira. Pai, Mestre Jesus e amigos da espiritualidade, estamos aqui mais uma vez com a intenção de conhecer, de aprender o seu Evangelho, de entender os seus ensinamentos, Pai. Que possamos compreendê-los, que possamos também colocá-los em prática no nosso dia a dia. Ajude-nos, Senhor. Pedimos a sua bênção para que transcorra da melhor forma a palestra de hoje, nossa reunião, e também pedimos aos mentores que intuam o nosso palestrante para que ele consiga desempenhar a sua fala da melhor maneira. Que assim seja, graças a Deus. E o tema da palestra de hoje será Bem e Mal Sofrer, extraído do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 18 a 24. E quem falará para nós será nosso companheiro Antônio Carlos. Antônio Carlos, seja feliz, meu amigo. Saudações a todos. Muito bom estarmos juntos para estudarmos a doutrina espírita, a doutrina consoladora, que nos traz os ensinamentos de Jesus de uma forma mais clara, que nós possamos entender e entendermos o porquê, às vezes, dos reveses que a vida nos impõe, né? Como o nosso companheiro já nos adiantou, nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 5º, fala sobre bem-aventurados os aflitos. É a parte das instruções dos Espíritos, bem e mal sofrer. Jesus diz assim, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Quando nós lemos esse pequeno trecho, né, das bem-aventuranças, do Sermão do Monte, nós ficamos em dúvida, por que eu, para ser feliz, eu preciso sofrer? Por que bem-aventurados os que sofrem? A gente fica um pouco na dúvida, né? E os Espíritos vêm nos mostrar o que é o sofrimento, como é que nós possamos encarar a nossa vida em relação ao que acontece conosco. Porque o que são os sofrimentos? São situações difíceis pelas quais nós passamos e nós não entendemos. Por isso que nós atribuímos isso à dor. E os Espíritos vêm nos mostrar que a dor é necessária. Precisamos da dor para despertarmos para alguma coisa. Olhando no nosso lado físico aqui, quando nós sentimos alguma dor física no corpo, já dispara um alerta, alguma coisa está acontecendo comigo, alguma coisa está acontecendo no meu corpo e eu vou buscar o tratamento devido, vou buscar entender por que eu estou sentindo aquela dor, o que eu preciso fazer para eliminar aquela dor, ou seja, para curar o meu corpo físico. Os Espíritos vêm nos dizer, é a mesma coisa nós como espírito, né? Então nós quando estamos no mundo espiritual, nós temos uma noção do que é a nossa realidade, nós pedimos para ter algumas encarnações às vezes, e nessa encarnação acontecer algumas coisas que nos desperte para a nossa realidade espiritual, porque nós quando estamos encarnados, nós só encaramos a nossa vida como se fôssemos um corpo e que temos um espírito.
E fomos, né, de várias encarnações acreditando que essa vida é a única e derradeira. E não entendemos, às vezes, o porquê de determinadas situações que acontecem conosco. E os Espíritos vêm nos mostrar. Isso são provas pelas quais nós temos que passar para nós entendermos o porquê dessa situação difíceis. Por isso que eles falam o bem e o mal sofrer. O que é o bem e o mal sofrer? Quando eu entendo o porquê que eu estou passando por determinadas situações, mesmo que aquela dor me incomode, eu vou entender que aquilo é uma necessidade de despertar para alguma realidade espiritual e eu começo a trabalhar em mim algumas deficiências que eu tenho. Por que nós sofremos? Porque nós não aceitamos determinadas coisas na nossa vida. Nós não aceitamos, às vezes, a posição em que nós temos aqui na sociedade, nós não aceitamos, às vezes, uma enfermidade que vem sem explicação, ou até às vezes, quando tem explicação, nós nos revoltamos, né? Então, todas essas situações nos causam dor. Por quê? Porque nós não aceitamos, não sabemos conviver com aquela situação e nos revoltamos. E atribuímos isso a castigo, como se Deus estivesse nos castigando. Por isso que os Espíritos falam, nós precisamos entender que Deus não nos castiga, Deus nos dá oportunidades. E quando nós temos essa compreensão, a nossa vida começa a se modificar, mesmo que tenhamos que passar por situações muito difíceis. E exemplos nós temos de várias criaturas que passaram por situações muito dolorosas e passaram por isso de uma forma, às vezes, até calma, tranquila, e que nós não conseguimos entender como é que essa pessoa consegue passar por essa situação e não se revoltar. Temos exemplo, Chico Xavier, por exemplo, né? Ele teve a vida dele inteirinha, ele teve certas enfermidades que o acompanharam toda a sua vida. Lhe causaram, às vezes, algumas dores físicas. E ele trazia o quê? A orientação dos espíritos superiores nos mostrando algumas situações da vida espiritual. E ele nunca se queixou disso. Poxa, se eu sou uma pessoa que vamos nos colocar no lugar dele, nós do jeito que nós somos, se eu sou uma pessoa que eu faço bem, que eu procuro levar os ensinamentos de Cristo, levar lenitivo para as pessoas, por que eu sofro? Nós não pensaríamos dessa forma? Por que Deus permite que eu sofra se eu estou tentando auxiliar e fazer o outro feliz? Mas Chico tinha uma compreensão diferente. Ele sabia que isso, para ele, era uma necessidade. Não tinha explicação, talvez, naquele momento, encarnado, mas era uma necessidade, ou para ele servir de exemplo para outras pessoas perceberem que o problema físico ele é passageiro, ou é uma situação pela qual ele tinha que passar, que ele pediu uma prova ou uma situação para ele passar, para ele mostrar que podia superar aquilo sem revolta, sem ficar se queixando da vida. Então, quando nós temos essa compreensão, nós vamos viver bem, nós vamos sofrer bem. Quando nós nos revoltamos, nós sofremos muito mal, porque a dor parece que é mais intensa, né? Então, os Espíritos vêm nos mostrar que quando nós estamos no mundo espiritual, que sabemos a nossa realidade, nós pedimos para passar por determinadas situações, para essas situações nos mostrar aonde nós precisamos mudar. Então, essas situações todas pelas quais nós passamos, e todos nós aqui encarnados passamos por situações difíceis, não existe uma pessoa que pode dizer em sã consciência, eu sou plenamente feliz, porque nós não somos plenamente felizes. Nós temos sempre as nossas dificuldades, sempre as nossas aflições, mesmo aquele que tem aos nossos olhos uma vida maravilhosa, seja ela na sociedade financeira, seja ela qual for, que para nós parece uma pessoa feliz, nós sabemos que essas pessoas têm as suas aflições. Tem um momento em que ela está enferma, tem um momento em que ela tem um filho, uma pessoa muito próxima, uma pessoa amada enferma, ou essa pessoa amada se desvia e começa a correr por caminhos errados. Ela sofre com isso. Então, mesmo tendo aos nossos olhos parecendo que tem tudo na vida, ela tem as suas aflições. Assim como aqueles que nascem numa situação muito precária, que sofre também, que precisa passar por determinadas situações, luta para tentar ter uma vida mais confortável e não consegue.
Então, os Espíritos falam, não adianta nós ficarmos querendo que o outro tem, achando que o que o outro tem nos trará felicidade, porque isso não traz felicidade. Porque todos que estamos encarnados aqui passamos por aflições, ou seja, temos os momentos de dor e sofrimento, porque quando nós estamos no mundo espiritual, percebemos que precisamos mudar, nós pedimos para passar por determinadas situações, para essas situações nos despertar para a realidade, para percebermos que precisamos mudar em alguma coisa. E nós só vamos conseguir isso a partir do momento que nós despertarmos para a nossa vida espiritual e não ficarmos somente dando ênfase à vida física, à vida material. Né? E qual o remédio para isso? Os espíritos, Kardec pergunta para os espíritos, qual o remédio para eu poder passar por essas provas pedidas por mim mesmo, sem revolta, sem tanta dor, sem tanto sofrimento? E os espíritos falam, a fé. Se nós tivermos fé, acreditarmos que Deus nos criou por amor e acreditarmos que Deus está nos dando condições para nós superarmos as deficiências que nós causamos, ou seja, tendências que nós criamos no passado, que trazemos do nosso passado, vícios que nós adquirimos, que ainda estão arraigados em nós, nós começamos a mudar isso, mas nós precisamos entender o porquê dessa situação. Então, quando nós termos fé em Deus, que nós acreditarmos que Deus está nos dando condições, está nos dando ferramentas para nós nos melhorarmos, para nós superarmos erros do nosso passado, nós começamos a mudar a nossa visão da vida. Não vamos dar tanto valor somente às coisas físicas, às coisas da matéria, vamos procurar dar mais valor às coisas do espírito, porque nós somos imortais. E os espíritos falam, o que é alguns anos encarnados, sendo que nós somos imortais, e se nós conseguirmos passar bem esses anos que estamos encarnados aqui, chegaremos como vencedores no mundo espiritual. Então, quando nós começarmos a mudar a nossa forma de encarar a vida, nós começamos a viver melhor, que os espíritos falam, né? Porque nós ouvimos muitos pregadores dizerem, né? A felicidade não é deste mundo. E não é mesmo, porque a Terra é um mundo de provas e expiações. No mundo espiritual, nós despertamos para a nossa realidade, nós sabemos o que precisamos fazer, mas é aqui, no mundo encarnado, é que nós vamos expiar ou vamos colocar em prova aquilo que nós aprendemos. O que é a expiação? A expiação é muito dolorosa. Por que é dolorosa? Porque hábitos arraigados que nós temos de outras existências, no mundo espiritual percebemos que temos esse hábito, sabemos que precisamos vencê-los, mas nós nos sentimos fracos, nós não achamos que não temos força para superar aquilo. E nós pedimos, eu quero expiar isso, eu quero tirar isso de dentro de mim, como é que eu faço? Eu preciso reencarnar numa situação onde eu vou ter dificuldades, ou de relacionamento, ou dificuldade financeira, ou problema de saúde, para eu superar isso. Então, se eu sou uma pessoa que adquirir muitos vícios e que lesei o meu corpo físico no passado, eu vou pedir para expiar isso através do quê? De um corpo deficiente, que me terá algumas dificuldades quando estiver encarnados, uma enfermidade, algum tipo de defeito para que isso me contenha. Eu sei que eu tenho um vício, eu sei que eu preciso me libertar desse vício, mas eu sei que eu não... Eu acho, né? Não é que eu sei. Eu acho que não tenho força suficiente para isso. E como é que eu vou fazer isso? Reencarnando em um corpo que não me dê condições de colocar em prática aquele vício. Essa é a expiação. Por quê? Porque eu quero. É algo que está muito forte dentro de mim, eu quero fazer aquilo, mas... tem algo me impedindo, ou seja, fisicamente, alguma coisa me impede de agir aquilo. Ou seja, eu era uma pessoa que tinha um vício da bebida, por exemplo, e eu me sinto fragilizado, eu acho que não tenho força para superar isso. Se eu reencarnar, eu vou recair novamente. Então eu peço, como é que eu vou expiar isso? Eu preciso de um corpo que sirva de freios para mim. E o que acontecerá? Então eu vou reencarnar num corpo com problema hepático, algum tipo de deficiência, para que eu evite de incorrer novamente no vício do álcool. Vou lutar. Morro de vontade de beber, mas eu sei que se eu beber eu morro. Aí eu não vou beber. Eu vou evitar isso. Estou dando um exemplo bem grosseiro para a gente entender o porquê, o que é a expiação. É algo que eu quero fazer, mas alguma coisa me impede de agir dessa forma. Fui uma pessoa muito orgulhosa em outra existência, poderosa, e era muito orgulhoso e não dava valor ao meu semelhante.
Então eu quero reencarnar numa situação muito humilde, onde eu, ao invés de eu ter poder, eu tenha que depender de outras pessoas para sobreviver. É um orgulho muito grande que eu trago dentro de mim. Então eu reencarno nessa posição, nessa situação, tentando de certa forma vencer aquilo. Mas eu sou orgulhoso, eu quero mandar, eu quero o poder. E nós vemos muita gente, às vezes, mesmo nessas situações, sem ter condições, agem como se fossem um rei, uma rainha ou coisa parecida. E pessoas que a gente vê que não tem, nesse momento, não tem aquele poder todo que imagina ter, mas está lá arraigado nele. E isso traz dor, isso traz sofrimento. Eu quero agir assim, eu tenho vontade de fazer isso, mas alguma coisa me impede. Então eu passo uma vida inteirinha sofrendo, querendo e não podendo fazer. E nessa vida eu estou, de certa forma, expurgando todo aquele mal que eu causei a mim ou a outro. E vou desencarnar. E desencarnando eu chego como vencedor no mundo espiritual, terei uma nova existência, mas já não dessa forma tão difícil como eu tive, espiando aquele vício, aquela situação que eu criei para mim em outras existências. Então, já terei uma vida mais calma e mais tranquila, mas para isso eu preciso o quê? Espiar isso para que eu aprenda a viver, se é vício, sem aquele produto, se é orgulho, ser uma pessoa mais humilde, e se é uma pessoa difícil de convivência, uma pessoa que tem, de certa forma, dificuldade de relacionamento com outras pessoas, aprender a conviver com essas pessoas, e na próxima reencarnação a vida será mais calma e mais amena. Isso são as expiações. E tem aqueles que vêm em provas. Ele sabe que já expiou os seus erros, mas ainda tem tendência, ele sabe que tem tendência. E no mundo espiritual, ele se fortalece, ele estuda, ele se prepara para uma reencarnação, e ele vai programar essa reencarnação para passar por determinadas situações, sabendo, eu já superei isso, mas eu quero colocar em prova para ver se eu realmente tenho a força necessária para passar por isso sem me deixar envolver. E ele reencarna também em situações difíceis, mas aí em prova. Então já não se revolta, não é aquela pessoa revoltada que quer fazer alguma coisa e aquilo ela se sente cerceada de alguma forma. Não. Ele reencarna, ele tem uma pequena tendência, ele vai reencarnar, por exemplo, falando do vício. Se é uma pessoa que tinha algum tipo de vício, ela vai reencarnar no meio onde é propício a ela usar aquele produto do seu vício. Ele vai reencarnar nesse meio, mas ele não vai ter, às vezes, pessoas o instigando a usar aquilo, provocando para que ele faça determinadas coisas, mas lá no seu inconsciente algo lhe diz, isso não é bom, eu não vou fazer, e não faz. Ou seja, vemos essas pessoas passarem por essas situações sem revolta, e nós vemos muitas pessoas passando por situações às vezes muito difíceis, para nós muito dolorosas, mas pessoas que não se queixam, pessoas que não reclamam da vida, pessoas que agradecem a Deus pelo fato de estar vivo, e a gente não entende como é que pode essa pessoa, numa situação tão difícil como essa que ele está passando, ainda ser aquela pessoa boa, aquela pessoa amorosa e não se revoltar com a sua situação. Às vezes nós nos revoltamos, vendo o outro passar pelo que está passando, e o outro às vezes leva de uma forma tranquila, calma, sem revolta. Por quê? Porque ele já está colocando em prova aquilo que ele já superou e ele quer ter certeza realmente se superou aquilo. Então ele reencarna nessa situação difícil. Então por isso que os espíritos falam, né, que os pregadores falam, né, a felicidade não é deste mundo. Porque todos nós reencarnamos justamente para isso, para expiarmos algumas coisas que nós ainda não conseguimos superar, então o corpo vai nos dar, ou o corpo ou a situação pela qual nós vivemos vai servir de freio para nós não colocarmos aquilo em prática. Ou algumas coisas que nós já superamos, mas queremos ter certeza que superamos mesmo e passamos novamente por situações dolorosas e não nos deixamos envolver, não nos revoltamos. Isso aqui que é a evolução do espírito. Então, quando nós começamos a trabalhar em nós as situações difíceis, sem nos revoltarmos, nós começamos a viver melhor, a sofrer menos, porque a dor vai existir. É um aprendizado nosso. Nós estamos aprendendo. Alguém aqui, quando era criança, que o pai ou a mãe, de certa forma, não deixou fazer determinadas coisas, não achava, ai, como eu sofro?
né? Meu pai não deixa eu fazer isso, minha mãe não deixa eu fazer aquilo, meu pai me obriga a ir para a escola. É difícil, quando a gente é criança, ir para a escola, a gente quer brincar. Mas o pai e a mãe, não, você vai para a escola. É um aprendizado. Quando nós amadurecemos, nós damos graças a Deus pelos nossos pais terem agido daquela forma conosco. Mas no primeiro momento foi um sofrimento tremendo. Não é verdade? Então isso acontece, é assim que Deus age conosco, Ele nos dá algumas ferramentas para nós irmos, de certa forma, crescendo, evoluindo e adquirindo aprendizado e experiência. Todas essas situações é para a nossa evolução. Até aquelas situações onde nós perdemos entes queridos, pessoas que nós amamos muito e que não entendemos por que desencarnaram, às vezes, tão jovens. Que os Espíritos falam, quantos pais, quantas mães sofrem quando perdem um filho, uma pessoa jovem, e não entende por que Deus permite que isso aconteça. Por que Deus permitiu que meu filho, ou meu ente querido, uma pessoa que eu amo muito, ou uma pessoa sadia, jovem, um corpo atlético, desencarnou. Ao passo que eu tenho do lado da minha casa, ou próximo a mim, pessoas já com uma idade muito avançada, sofrendo uma enfermidade e sofrendo, às vezes, dores, e ele continua vivo. Por que Deus faz isso comigo? Normalmente nós pensamos assim, não é verdade? E os Espíritos vêm nos explicar. Aquele que vai em eternidade, ele está, de certa forma, voltando para a sua pátria espiritual e deixando esse mundo de dor e sofrimento. Então Deus permite que ele volte por causa de uma... É uma necessidade dele voltar para o mundo espiritual, e para nós, se nós olharmos pelo lado espiritual, nós vamos ver que para nós é bom. Nós não vamos buscar isso, nós não vamos querer desejar isso a ninguém. Mas quando nós temos essa compreensão, nós vamos encarar a morte não como algo ruim, algo que nós, no passado, nós achávamos, e ainda temos muito essa cultura de que a morte é algo horrível na nossa vida. Os Espíritos falam, não, a morte é uma transição. Então, aquele que voltou para o mundo espiritual, ele já passou por aquilo que ele precisava passar, ele, de certa forma, ele superou algumas coisas que ele tinha que superar. Voltou para o mundo espiritual e vai se preparar para reencarnar novamente. Aquele que está passando por essas situações difíceis, é porque ele ainda não conseguiu superar muitas coisas do seu passado espiritual. Então, o que os Espíritos falam é agradecer a Deus por ter permitido que aquele ser convivesse conosco durante alguns anos e estivesse junto conosco durante o tempo em que ele esteve aqui no planeta encarnado. Mas nós não estamos separados dele. Os Espíritos falam, é aquela coisa que nós tínhamos do passado, que vai um para o céu, o outro vai para um lugar ruim, vai depender das atitudes, e nós ficamos sempre naquela dúvida, será que eu vou encontrar o meu ente querido quando eu morrer? Porque, de repente, ele era uma pessoa muito boa, desencarnou jovenzinho, não cometeu nenhum erro, mas eu já sou uma pessoa de idade, já fiz muitas coisas erradas, quem sabe eu vá para um lugar diferente do local onde ele se encontra. Então fica sempre aquela dúvida, vou reencontrar o meu ente querido? E os Espíritos vêm nos dizer, nós estamos sempre juntos com os nossos entes queridos, nós nunca nos separamos deles, desde que haja amor, afinidade, nós estamos ligados mentalmente, fluidicamente. Então, mesmo que esse ser esteja no mundo espiritual, ele não está com um corpo físico como nós, mas ele tem o seu corpo etéreo, ele tem o seu corpo espiritual, que é o perispírito. Nós não vemos, mas é um corpo físico também. E com uma diferença ainda bem maior, ele nos ouve, eles captam os nossos pensamentos, eles sentem o que nós estamos sentindo. Por isso que os Espíritos falam, nós vamos ficar tristes? Nós vamos ficar tristes, porque nós ainda temos aquela necessidade de ter a criatura fisicamente do nosso lado. Mas os Espíritos falam que nós não podemos entrar em desespero, é entender. Fiquei triste porque talvez eu não tenha aquela criatura fisicamente do meu lado aqui num corpo físico grosseiro, mas ela está fisicamente do meu lado com o seu corpo fluídico. Ela está me envolvendo, me abraçando e me acariciando. Só que eu não percebo isso. Às vezes até percebemos, né? Quantas vezes nós estamos com as nossas atividades diárias, preocupados com o nosso dia a dia, e do nada nós nos recordamos daquele ente querido que desencarnou às vezes há anos. E do nada nós nos lembramos dele e sentimos aquele bem-estar.
Os espíritos falam, nessa hora, essa criatura está ali do seu lado, te abraçando, te acariciando, veio matar as saudades. E nós percebemos isso fluidicamente. Isso é uma prova de que não há separação entre encarnado e desencarnado. A separação é física, mas mentalmente nós estamos ligados. Por isso que os espíritos falam, precisamos, nessa hora, quando lembrarmos dessas criaturas, orar por elas, pedir a Deus que os auxilie. Vamos chorar? Vamos chorar. O luto é uma coisa que acontece na nossa vida. Acontece e devemos respeitar o luto pelo qual nós passamos. Mas não podemos entrar em desespero. Nos desesperar achando que nunca mais veremos aquele ente querido. Entendermos que quando nós dormimos, nós estamos juntos com ele, porque quando estamos dormindo nós nos emancipamos e vamos para o mundo espiritual. E ali nós vamos entrar em contato com esses seres que estão no mundo espiritual. Aí nós despertamos, lembramos de alguns flashes daquele momento, daquelas horas que ficamos com esse ente querido e achamos, eu sonhei, eu não sonhei. Eu estive com ele e estou me recordando daquilo que é mais importante para mim nesse momento. Mas nós não nos separamos. Então os espíritos falam, é uma dor porque nós não compreendemos ainda essa vida espiritual. Nós trazemos ainda resquício do nosso passado, onde nós não acreditávamos, né? Às vezes nem em espírito, achávamos que morreu, acabou. Muitos de nós não tínhamos religião, não acreditávamos em nada. E isso fica arraigado em nós. Então, quando nós temos essa separação momentânea nesse momento, nós temos a dificuldade de compreensão. É por isso que a doutrina vem nos consolar nesse momento, nos mostrando. Nós não nos separamos nunca. Nós estamos sempre junto com aquelas pessoas que nós amamos. Então, a dor é compreensível, mas o desespero nós devemos evitar. Porque, como nós falamos, eles estão ligados a nós mentalmente. Vão perceber que nós estamos com saudades. Mas quando nós estamos com saudade, nós fazemos uma prece, pedimos para Deus permitir que nós nos reencontremos, eles vão se sentir felizes porque vão ver que nós estamos entendendo a realidade. Agora, quando nós estamos em desespero, sofrendo, eles também sofrem porque eles se acham responsáveis pela nossa dor. E às vezes não estão em condições de, naquele momento, vir nos consolar. Mesmo quando eles estão em condições que eles vêm nos consolar, nós não os ouvimos. Né? Nós nos fechamos naquele desespero, naquela dor, e achamos que somos as pessoas mais castigadas do planeta, quando na realidade não é castigo de Deus. É uma dádiva que Deus concedeu para aquele que desencarnou, para que ele voltasse para o mundo espiritual e saísse desse mundo de dor e sofrimento que é o planeta Terra. Momentâneo, é claro, não vai ser sempre assim, os espíritos falam. É um mundo que está evoluindo também. Vai chegar um momento em que será um mundo feliz, onde as criaturas aqui encarnadas não sofrerão tanto, porque já terão uma compreensão melhor, assim como aqueles que vivem nos mundos felizes. Mas ainda temos essa dificuldade. Então, os espíritos vêm nos mostrar, entenda, você não perdeu o seu ente querido, porque nós vemos muitas pessoas falar, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, perdi meu filho. Nós não perdemos. Eles simplesmente viajaram para uma outra dimensão, mas estão vivos. E sempre que nós nos lembramos dele, nós entramos em sintonia e eles percebem aquele sentimento que nós estamos emanando naquele momento. Então, quando nós começamos a observar, nós vamos ser mais resignados nesse momento, nós vamos perceber, é uma separação física, mas meu ente querido está vivo, e eu vou reencontrar com ele durante o sono físico ou quando eu retornar para o mundo espiritual. Estaremos juntos, porque há afinidade, há amor. E às vezes as situações também onde não há muito amor, né? Onde nós vemos pessoas que fazem muitas coisas ruins, né? Nós olhamos essas criaturas e às vezes até questionamos, né? Às vezes desencarna um vizinho meu, muito bom, uma pessoa boa, que só fez o bem. E do lado da casa desse vizinho tem um camarada maldoso, um camarada cruel, um camarada ruim, ou seja, um homem mau. O que nós pensamos? O que nós pensamos nesse momento? Não seria melhor aquele mal ir embora e deixar o bom aqui fazendo o bem? E os espíritos falam, é um equívoco pensar assim. Porque aquele que desencarnou já superou tudo o que precisava superar, está retornando para a sua vida espiritual, para a verdadeira vida. Aquele que permanece, às vezes nem começou ainda a reparar os erros que ele causou. Não começou ainda a passar por situações para ele de certa forma, se modificar e se melhorar. Então, Deus está dando oportunidade para esse que ficou se melhorar.
superar as suas tendências, superar os seus vícios, superar aquele mal que ele traz dentro de si, né? Então, quando nós falamos, se fosse um homem de bem teria morrido, é uma realidade, que o homem de bem, aquele ser, o ser humano, né? De bem, aquela criatura que faz o bem, ele supera muito mais rápido as suas tendências, passa pelas necessidades que precisa passar, e consegue se burilar, se lapidar e retorna para o mundo espiritual. Aquele que não consegue isso por causa da revolta, por causa daquele sentimento maldoso que ainda traz dentro de si, ele vai continuar encarnado e vai passar por situações às vezes muito dolorosas para ele perceber que é somente através do amor, através do bem, que ele vai conseguir ser feliz. Então vejam, né? Então os Espíritos falam, é uma heresia desejar a morte da pessoa má. É uma heresia desejar que aquele que faz coisas erradas volte primeiro para o mundo espiritual. Porque aí nós estaríamos recompensando essa criatura, não estaríamos, de certa forma, punindo, como nós achamos. Que estamos punindo aquele que desencarna. Não. Estaríamos recompensando porque ele está se libertando dessas mazelas que o planeta oferece para ele se burilar, para ele se modificar. Ao passo que aquele que já venceu, que poderia ter voltado, nós queremos que ele continue aqui nesse mundo de provas e expiações, esse mundo de dor e sofrimento. Os Espíritos até dão um exemplo, é muito fácil você pegar duas pessoas que estão encarcerados. Uma pessoa já venceu, já passou pela o tempo que ele devia passar, ou já cumpriu a sua pena. O outro tem muito mais anos para cumprir porque fez coisas muito piores. Seria justo libertar aquele que tinha mais penas para cumprir, mas seria muito pior, e deixar aquele que já venceu a sua pena ainda encarcerado? Então, o que os Espíritos falam é entender. Então, nós estamos saindo de uma prisão e voltando para a nossa liberdade, e é o mundo espiritual. Né? Prisão momentânea, como os Espíritos sempre falam. Né? Então, todas essas situações que nós passamos, é para o nosso aprendizado. E quando nós entendemos isso, nós encaramos a vida de forma diferente, o sofrimento é ameno. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Né? Então, Jesus indica que o sofrimento é o início da cura. Quando nós conseguimos passar por todas as situações que nós passamos, sem revolta, sem fazer o mal a ninguém, e sem culpar Deus por isso, e tendo fé que nós vamos superar e que nós vamos vencer essas situações, nós já estamos nos curando de mazelas que nós criamos para nós em existências passadas. E com isso nós começamos a ter paz. Então, bem-aventurados aqueles que estão tendo oportunidade de superar os mal que fizeram, de reparar o erro que cometeram, de superar vícios que adquiriram, porque estão se libertando de muitas mazelas. Esses ganharão o reino dos céus. Por que ganharão o reino dos céus? Porque terão paz de espírito, vão chegar no mundo espiritual e dizer, eu venci, sofri. Muita dor física, dor moral, que a dor moral é que mais que nos incomoda muito. Mas nós superamos, e quando nós percebemos que conseguimos fazer passar por essa situação da melhor maneira possível, nós estaremos felizes. Por isso que Jesus, bem-aventurados os aflitos, porque Deus olhará por eles, porque eles serão consolados, porque eles estarão vencendo todas as tendências, todos os vícios, todo aquele conceito ruim que ele traz dentro de si, sensações, sentimentos ruins, né, que ele traz dentro de si, e estará, de certa forma, evoluindo e passando por uma vida muito melhor, passará a viver uma vida muito melhor. Então, o que os Espíritos falam, nós não podemos nos acomodar, devemos ser resignados, mas entendermos que precisamos lutar para vencer todas essas tendências. Não é simplesmente sentar e deixar acontecer, como muita gente fala, esse é meu karma, eu tenho que passar por isso. Os Espíritos falam, nós não sabemos o que nós precisamos passar, então nós devemos buscar sempre nos melhorarmos, buscarmos sempre a cura, buscarmos sempre superar as nossas dificuldades. Se não conseguirmos, agradecer a Deus pelo fato de nos estar dando a força e pelo menos, mesmo sofrendo, estarmos conseguindo levar adiante sem revolta, sem desejar o mal e sem causar um mal ainda maior para nós mesmos. Então, bem-aventurados todos nós, porque todos nós somos aflitos, né? Mas um dia chegaremos lá. Muito obrigado. Agradecemos a presença de todos
que retornem aos seus lares melhores do que quando aqui chegarem todos nós, e que Jesus esteja no coração de todos sempre. Pedimos que aguardem a orientação das nossas colaboradoras para uma saída tranquila, pois os trabalhos continuam. Até mais.